E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Sou o João Pedro Ribeiro e estou aqui para mais um vídeo sobre a Coreia do Norte. Antes de eu começar a falar, eu quero recomendar aqui dois livros que eu usei para poder estar falando sobre isso. Um não é exatamente relacionado à Coreia do Norte, mas é um livro importantíssimo para poder entender essas sociedades totalitárias e com certeza é um livro de que vocês já ouviram falar, que é esse aqui, ó. George Orwell, 1984, foi escrito pelo George Orwell em 1948, ele é um escritor inglês e parece que é uma previsão tão acurada e tão certeira sobre essas sociedades totalitárias que vale a pena dar uma olhada. Os paralelos disso aqui com, por exemplo, a Coreia do Norte e a União Soviética, lá na época do Stalin, que também vai ser um tópico do nosso vídeo aqui hoje, é um negócio impressionante. Esse livro aqui não é à toa que ele é tão conhecido, é uma obra-prima, então recomendadíssimo. E o meu livro, pessoalmente, meu livro favorito, que eu já devo ter lido umas 5 vezes, é esse aqui, ó. Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte. É de uma escritora, se chama Barbara Demick. Ela é jornalista do Los Angeles Times e ela foi por muito tempo correspondente do Los Angeles Times em Seul. E ela, nesse tempo, entrevistou vários norte-coreanos que saíram da mesma cidade. Ela quis investigar como que era a vida, pelo que eles passavam, né? Porque a gente sempre analisa as notícias e vê o líder da nação, o governo da Coreia do Norte, mas como que as pessoas vivem lá, né? O que será que passa na cabeça dos norte-coreanos? Como será que deve ser a vida lá? E esse livro aqui, ele tem histórias de várias pessoas individuais, de adolescentes, de senhores, de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. E se você quiser estudar, até se você não quiser, mas se quiser descobrir um pouquinho mais sobre a Coreia do Norte, esse livro aqui é recomendadíssimo. Ele não é tão grande assim também. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando do que aconteceu no mundo comunista lá entre a década de 50 e a década de 60. Bom, Stalin era um líder autoritário da União Soviética, ele governou a União Soviética por muito tempo e ele morreu em 1953. E ele governava a União Soviética com mão de ferro. O que isso significa? Ele era um líder muito autoritário. E depois dele entrou um outro cara que se chamava Nikita Khrushchev. O Khrushchev começou uma campanha de desestalinização. O que isso significa? Tirar todo o culto à personalidade que existia do Stalin naquela época. Então foi um período, muita gente criticou ele, mas o Stalin também promovia um regime praticamente de terror. Era um controle total da vida do indivíduo que existia na União Soviética durante essa época. E é mais ou menos desse modo que a Coreia do Norte começou e permaneceu com as políticas em relação ao indivíduo. Na Coreia do Norte, o Estado tem praticamente controle total sobre a vida do indivíduo. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele quer e várias outras coisas. É um controle muito forte. O poder individual na Coreia do Norte, esse tipo de liberdade, é uma coisa extremamente restrita. Bom, nos anos 50, 60, 70, teve um relativo progresso em todos os países comunistas, né? Foi depois do final da Segunda Guerra Mundial, que terminou, na realidade, em 1945, e teve várias conquistas. A União Soviética e os países comunistas tiveram várias conquistas nesse campo tecnológico aí. Por exemplo, o primeiro satélite foi a União Soviética que lançou. O primeiro homem que teve no espaço, Yuri Gagarin, foi a União Soviética. E foi justo no meio dessa corrida militar e dessa corrida nuclear, né? Que os Estados Unidos também estavam no meio dessa briga, digamos assim, né? E também foi quando vários outros acontecimentos tecnológicos começaram a acontecer, inclusive o reator nuclear
da usina de Chernobyl, que explodiu em 1986, foi desenvolvido nessa época. E os cidadãos soviéticos e dos países comunistas começaram a ter um padrão muito melhor de vida nessa época. Sem lembrar, assim, claro, lembrando que, por exemplo, na década de 30, os ucranianos estavam morrendo de fome na rua. E a qualidade de vida melhorou. Enfim, na Coreia do Norte também não foi muito diferente. Na década de 60, os indicadores eram melhores para a Coreia do Norte do que para a Coreia do Sul. Eles tinham uma boa qualidade de vida naquela época. Era até melhor, era melhor do que a do Sul. Tanto que quando as pessoas sempre mencionam um milagre econômico coreano que aconteceu na década de 60, eles não estão falando da Coreia do Sul, que hoje é com certeza uma economia super potente. Eles estavam falando naquela época da Coreia do Norte. Porque o que Kim Il-sung, que naquela época era o presidente da Coreia do Norte, fez, não foi, digamos, não foi à toa. Foi uma coisa boa que ele fez, com certeza. Ele melhorou a economia, ele deu comida para a população que já tinha passado por muitas dificuldades anteriormente. E é uma terra, a terra da Coreia do Norte é uma terra bastante seca, é uma terra bastante, ela não é fértil, né? E ele conseguiu dar uma qualidade de vida boa para um país que anteriormente tinha sido oprimido, tinha sofrido com guerras, com ocupações, né? Então esse crescimento aí foi muito significativo para a Coreia do Norte. E com todo o aporte dos outros países comunistas, eles tiveram também um certo desenvolvimento econômico. E na década de 80, teve uma estagnação de tudo isso na União Soviética, nos outros países comunistas. A qualidade de vida diminuiu um pouco, claro, pelo menos na Coreia do Norte, na União Soviética, as pessoas não, a essa altura não estavam passando fome, mas mesmo assim foi uma estagnação econômica. Enfim, na União Soviética e nos outros países comunistas, as pessoas tinham uma liberdade um pouco maior do que na Coreia do Norte para poder pensar e para poder falar um pouco, para poder criticar o governo. Isso não era feito exatamente, isso era meio que feito por debaixo dos panos. Mas o governo sabia que tinha alguma coisa de errado. Tanto que em 1985, o líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, implantou 2 tipos de reformas na União Soviética, que era uma perestroika, uma reforma econômica, e a glasnost, que era uma reforma um pouco mais, literalmente significa transparência, a glasnost. Isso deu um pouco mais, por exemplo, de liberdade para a mídia, para poder criticar o governo. Era uma transparência. Nada disso aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte seguiu o próprio rumo. Ela, em 1977, pouco antes da década de 80, instaurou um novo tipo de regime. Eles abandonaram o regime ideológico deles, de marxismo-leninismo, e adotaram a ideologia Juche. O que é a ideologia Juche? Significa literalmente autossuficiência. Então, a Coreia do Norte sempre quis ser, né, desde essa época aí, autossuficiente economicamente. Eles se consideram superiores do que o resto do mundo. Então eles não querem depender de outros países. A Coreia do Norte quer depender só dela mesma. E isso, junto com essa ideologia aí que foi elaborada pelo Kim Il-sung, tem outras coisas, por exemplo, o culto à personalidade, o militarismo, o parlamentarismo, o tradicionalismo, né? E, enfim, outras coisas que são características muito fortes da Coreia do Norte. E isso acaba impactando a vida das pessoas. Lá a vida é muito diferente, é uma sociedade altamente coletivizada. E então, por exemplo, se você vive num bloco de apartamento, que isso é muito comum em países comunistas, o governo te dá um apartamento e você vive nele. Você paga uma certa taxa ali, bem pequena, para poder usar o apartamento, e é uma coisa praticamente comunitária. Então, por exemplo, nos finais de semana, você ajuda seus vizinhos a cuidar da rua, a cuidar da manutenção do prédio.
e cada bloco de apartamentos tem meio que uma polícia, uma mini polícia para poder investigar, uma mini polícia ideológica que monitora o comportamento dos cidadãos que vivem lá dentro. E isso é outro ponto muito interessante. Lá, as pessoas sempre crescem com uma lavagem cerebral e um culto à personalidade muito forte, desde pequenos, desde sempre. Então as pessoas, a maioria das pessoas na Coreia do Norte, seguem a ideologia do regime sem pestanejar. É alguma coisa sagrada, é uma coisa sagrado. É uma coisa sagrada, desculpa, para eles. Então é muito... então qualquer coisinha, qualquer vírgula maldita na Coreia do Norte pode deixar você também em maus lençóis. Por exemplo, um dos casos que a Barbara Demi conta nesse livro aqui é de as pessoas, nem todo mundo tinha televisão nos anos 80 lá na Coreia do Norte. Então eles faziam uma coisa que era meio parecida com o que tinha aqui no Brasil. Se um vizinho tinha uma televisão, ele deixava a porta aberta e os vizinhos podiam entrar para poder assistir televisão. E isso acontecia também na Coreia do Norte. Então estava todo mundo lá assistindo televisão e daí o dono da casa que estava assistindo televisão estava passando uma reportagem sobre a quantidade de botas produzidas naquele ano. E ele fez um comentário que nem foi tão ácido assim. Ele falou: como que produziu tantas botas assim, sendo que os meus filhos nunca usaram botas? E ele foi denunciado. E como ele tinha uma boa posição no governo, ele se safou dessa, mas muita gente não. Porque também na Coreia do Norte existe um negócio que chama Songbun. O que é o Songbun? Foi uma investigação, isso foi determinado pelo governo da Coreia. Lá começou na década de 50, terminou na década de 70, e o que é basicamente? Qualquer cidadão da Coreia do Norte tem uma escala, e ele não sabe direito qual que é essa escala. Mas digamos assim, se você teve um avô, ou um avô que lutou do lado da Coreia do Sul, antigamente, na Guerra da Coreia, ou seu pai era um pastor de igreja, ou o seu pai era comerciante, isso quer dizer que as duas gerações a partir dele vão ter o sangue manchado. O que isso significa? Isso é que as pessoas, os filhos dessas pessoas e os netos também vão ter menos oportunidades na sociedade coreana. Isso é o Songbun. É meio que uma mancha de sangue que continua por várias gerações por causa de alguma coisa errada que os seus ancestrais fizeram. Então, também tem exemplo nesse livro aqui de várias pessoas que não conseguiram progredir nas suas carreiras por causa que elas tinham um Songbun ruim. Mas mesmo assim, até os anos 80, apesar de todo esse autoritarismo e até essa paranoia tão grande, esse culto à personalidade, a sociedade coreana andava para frente, porque ela tinha o apoio de outras potências, né, como a União Soviética. Eles queriam ser autossuficientes, mas na prática não conseguiam, né? E como a gente sabe, em 1989 começou uma série de revoluções em todos esses países. Foi algo sem precedentes para os países do leste europeu. Os governos comunistas começaram a cair, o muro de Berlim caiu, um presidente comunista da época, que era o Nicolae Ceausescu, da Romênia, ele foi executado ao vivo na televisão, no dia de Natal. Eles passaram isso em rede nacional. Ele foi julgado, os revolucionários pegaram ele, julgaram ele, condenaram ele à morte e metralharam ele na TV no dia de Natal. E a Coreia do Norte ficou separada de toda essa série de revoluções. A vida na Coreia do Norte continuou mais ou menos do mesmo jeito. Eles têm um acesso muito pequeno à informação lá, né? Eles dependiam
primeiramente, né, nos anos 80, da rede nacional de televisão, né, que é a KCTV, e do jornal, né, oficial da Coreia do Norte, que se chama Rodong Sinbun. Então, eles não tinham acesso a tudo isso que estava acontecendo. E quando a mídia relatava que, por exemplo, a União Soviética tinha acabado, que a Romênia comunista tinha deixado de ser comunista, tudo isso era manipulado pela mídia de forma que as pessoas acreditassem que eram os europeus que eram fracos. Eles não tinham persistido no comunismo de verdade, eles não tinham persistido na revolução. Isso faz parte também da ideologia Juche, de acreditar que os norte-coreanos são superiores. Eles se acreditavam superiores. Então, como eles eram superiores, como eles aguentavam mais, eles podiam continuar no socialismo. Só que várias coisas aconteceram depois disso. Como a União Soviética acabou, o apoio também acabou, porque a Rússia não estava tão interessada em ajudar um país que continuava comunista naquela época. Então eles pararam de receber duas coisas, principalmente: moeda estrangeira e petróleo, que são coisas muito importantes para você conseguir comprar insumos para o seu país, né? E, por causa disso, as fábricas coreanas tinham menos petróleo e menos combustível para poder fazer suas fábricas funcionarem, e menos transporte, e assim teve uma queda no consumo. E as exportações caíram. E tudo isso foi gerando uma espiral econômica para baixo. A Coreia do Norte entrou em crise. E as pessoas iam para o trabalho e não tinham por que trabalhar. Os salários começaram a atrasar e a comida começou a faltar nos mercados. Cada vez mais, é porque lá não tem algo como um supermercado. Hoje até existe, mas na época a maioria das pessoas iam para um centro, pegavam, tinha uma cartelinha, você entregava a sua cartela, o seu caderno e alguns bônus, assim, né? Um pouco de dinheiro, e a pessoa, o atendente, dava para você o suficiente para sua família. E essa comida que você recebia foi cada vez diminuindo. E as pessoas começaram a passar fome na Coreia do Norte. E foi nessa época também, a fome começou entre 1991 e 92. E em 94, Kim Il-sung, que tinha sido o presidente da Coreia do Norte por mais de 30 anos, praticamente, morreu. E passou o controle do país para o filho dele, que é o Kim Jong-il, que foi o segundo, o filho dele. E tudo isso culminou numa crise muito forte na Coreia do Norte, que o próprio governo chamava de marcha árdua. Eles diziam para a população: a gente está passando por uma coisa muito difícil, mas nós vamos superar tudo isso. E mesmo assim, a Coreia do Norte recebia insumos de outros lugares, ajuda humanitária da ONU e dos países capitalistas, e não distribuía de uma forma consciente, de uma forma igualitária para a população. Faltava tudo, faltava arroz e faltava tudo aquilo que era básico para a população começou a escassear. E nesse meio tempo existem relatos de pessoas que morriam na rua, de pessoas que teve alguns relatos também de canibalismo. Foi um período muito complicado para a Coreia do Norte. Mas isso eu quero explicar um pouco melhor no próximo vídeo. A gente já está chegando aí quase nos 20 minutos e eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o meu canal. Fico muito satisfeito, e se vocês tiverem alguma sugestão aí, algo que vocês querem que eu melhore no vídeo, é só falarem aí, estou aberto ao que vocês quiserem falar. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.